Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a nossa playlist de processo civil, falando sobre fase instrutória do processo, né? Falando aí sobre as provas no processo civil. No vídeo anterior, nós começamos a falar sobre a exibição de documento ou coisa. E nesse vídeo, nós vamos concluir a sua análise. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, veja, no vídeo anterior nós iniciamos a análise do estudo desse meio de prova e começamos a analisar o seu procedimento. E aí o que nós pudemos observar é que o procedimento varia de acordo com a pessoa contra quem a exibição é requerida. Então, se a exibição de documento ou coisa ela é requerida contra a outra parte, então nós temos um procedimento, que é o procedimento que nós analisamos no vídeo anterior. Mas eu também posso requerer a exibição de documento ou coisa contra um terceiro. E nesse caso, o procedimento é diferente. É o que nós vamos ver agora. Tudo bem? Então vamos lá. Procedimento da exibição de documento ou coisa contra terceiro. Veja, então imagine, por exemplo, que eu sou autor ou que eu sou réu aí num processo e eu desejo requerer a exibição de um documento ou uma coisa, mas esse documento ou coisa ele está na posse de um terceiro que não faz parte da relação jurídica processual. Veja, o que eu faço? Eu elaboro uma petição requerendo a exibição de documento ou coisa. Essa petição, é bom que se diga, ela segue aqueles requisitos do artigo 397 do CPC, ok? E aí eu requeiro contra esse terceiro a exibição. Como esse terceiro, ele originalmente não faz parte da relação jurídica processual, então eu vou requerer que esse terceiro ele seja citado, ok? Eu vou requerer que ele seja citado, para que aí ele possa ingressar na relação jurídica processual. Porque veja, originalmente, como ele não fazia parte, em tese pelo menos, ele nem tinha ciência da existência do processo. Então eu tenho que pedir para citá-lo, para que ele venha para dentro do processo. E isso é interessante, porque se nós pararmos para analisar, isso não deixa de ser uma forma de intervenção de terceiros no processo. Você se recorda, nós temos aqui no canal playlist a respeito disso, A parte geral do Código de Processo Civil prevê diversas modalidades de intervenção de terceiro. Então tem lá assistência, denunciação à lide, o amicus curiae, enfim. E aqui na parte especial do Código, nós temos uma outra modalidade de intervenção de terceiros. Porque faz bastante sentido, Se eu vou requerer a exibição de documento ou coisa contra um terceiro que originalmente não faz parte da relação processual, mas a partir do momento que ele for citado, ele vai vir para dentro do processo, então isso não deixa de ser uma modalidade aí também de intervenção, mesmo que o código não a preveja, expressamente dessa forma. Bom, maravilha, o terceiro foi citado. E aí? E aí que esse terceiro ele vai ter o prazo de 15 dias para apresentar uma resposta, ok? Então ele vai ter que apresentar uma resposta, E essa resposta aí, ela vai variar. Porque pode ser que o terceiro ele venha e aí ele simplesmente exiba o documento ou a coisa. E aí nessa hipótese nós não vamos ter grandes dificuldades. Mas pode ser que nessa sua resposta o terceiro ele indique, por exemplo, que ele não vai exibir a coisa ou o documento em virtude da presença de uma recusa. Lembram-se das recusas? Nós vimos as recusas justas e injustas no vídeo anterior.
Pois é, essas recusas, elas também se aplicam aqui ao procedimento contra terceiro. Então pode ser que no prazo da resposta, no prazo de 15 dias, venha o terceiro e aponte uma recusa justa, por exemplo. Tudo bem? Então, nesse prazo de resposta, algumas situações elas podem acontecer. Eu vou chamar a nossa lousa para a gente sistematizar as informações. Muito bem, meus amigos, então dando sequência aí ao nosso estudo, nós vamos verificar agora quando o requerimento de exibição ele for contra terceiro. Tudo bem? O requerimento contra terceiro. Uma pessoa que originalmente não faz parte da relação jurídica processual. Ok? Nós vimos que esse terceiro, ele deverá ser citado para vir participar da relação processual. Tudo bem? Então ele vai ser citado e aí ele vai ter um prazo de 15 dias para apresentar uma resposta, ok? Pois muito bem, caso esse terceiro ele se negue a exibir o documento ou a coisa, né? Ou então ele alegar que ele não tem o dever de exibir, por exemplo, por conta de uma recusa, né? O que o juiz vai fazer? No caso da negação, ou seja, no caso do terceiro se negar a exibir, o juiz vai determinar a realização de uma audiência especial. Tudo bem? Então o juiz vai mandar realizar uma audiência. Nessa audiência deverão ser colhidos os depoimentos das partes e, eventualmente, depoimentos de testemunhas. E aí, nessa audiência, o juiz ele vai poder confirmar ou afastar as alegações desse terceiro. Então, por meio dessa audiência, é que, por exemplo, o juiz vai poder verificar se existe ou não uma recusa justa para não exibir o documento ou coisa. Tudo bem? E aí, ao final, o juiz ele vai dar uma decisão, né? Ouvidas as partes e eventuais testemunhas, o juiz ao final vai dar uma decisão. Ou seja, decisão no sentido de mandar o terceiro exibir o documento ou coisa ou não. Ok? Ou não. Importante mostrar para vocês que contra essa decisão cabe o recurso de agravo de instrumento. Ok? Cabe recurso de agravo de instrumento. A base é o artigo 1015 do CPC, mais especificamente o inciso 6. Ok? E aí, repito, né? Aquelas hipóteses de recusa justa e injusta, elas também se aplicam aqui. Então, o juiz vai verificar se a recusa apresentada pelo terceiro, né? Se ela é uma recusa justa, se ela é uma recusa injusta, o porquê que ele se negou a exibir, enfim. E ao final, ele dá a decisão. Muito bem. Partindo do pressuposto, né, que o juiz conclua que o terceiro deve exibir, né, o que o juiz manda fazer? O juiz vai determinar o depósito. O juiz vai determinar o depósito do documento ou da coisa em um determinado local que ele vai indicar. Tudo bem? Então o juiz vai mandar depositar, vai mandar falar, olha, o terceiro, você está aí, vamos supor, com uma coisa, você está aí com, um veículo, vamos supor. Então, ó, eu quero que você exiba esse veículo. Então eu vou mandar que você deposite a coisa em um determinado lugar. Ok? Tá, professor, e se o terceiro, mesmo assim, se recusar? Né? Se o terceiro se recusar a cumprir a decisão do juiz? Bom, nesse caso, o juiz vai expedir mandado
Mandado de apreensão. Mandado de apreensão. O juiz vai mandar apreender a coisa. E, inclusive, né, poderá haver apoio da polícia durante o cumprimento desse mandado. Né? E, claro, né, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal pelo delito de desobediência. Ok? Professor, pode aplicar multa também? Resposta: pode. O juiz pode fixar, sem sombra de dúvida, a aplicação de multa. Tá? Então veja aí que, infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda estamos com um certo costume de não cumprir decisões judiciais. Mas o Código de Processo Civil, ele prevê diversos mecanismos para compelir a parte a cumprir a decisão. Então aqui o que nós temos é um exemplo muito claro disso. Então o juiz manda depositar o documento ou a coisa. Se o terceiro se recusa, expede mandado de apreensão, ok? Pode usar força policial também, sem prejuízo de eventual responsabilização criminal do terceiro pelo delito de desobediência, além de multa ou outras medidas, né, que o juiz vai poder fixar no sentido de garantir aí a exibição. Tudo bem? Muito bem. Então esse foi o procedimento da exibição de documento ou coisa contra terceiro. Relativamente simples, né? E para a gente fechar de uma vez por todas esse meio de prova, te pergunto, professor, o juiz pode determinar a exibição de documento ou coisa de ofício? Porque você repara que os dois procedimentos que nós estudamos, né, contra outra parte, contra terceiro, alguém requereu, né? Alguém requereu. Mas o juiz de ofício, ele pode determinar? Resposta: a doutrina tranquilamente aponta no sentido de que sim, o juiz pode determinar de ofício essa exibição sem problema algum, ok? É bem verdade que o código ele não trata dessa hipótese, então não existe um procedimento específico para a exibição de ofício pelo juiz. No caso, você vai ter que aplicar os artigos 397 até 401, que são aí os artigos do CPC que disciplinam o assunto. Tudo bem? Meus amigos, com isso nós concluímos o estudo da exibição de documento ou coisa. Tudo bem? Espero que você tenha gostado, espero que você esteja aí acompanhando o nosso trabalho. Se gostou, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha e ajuda a gente a crescer, tá bom? Abraço e até a próxima.